Nesse vídeo você aprenderá como aumentar a sua fé diariamente para você viver o melhor de Deus na sua vida. E meu irmão, deixa eu dizer algo para você, se tem algo que Jesus falou em uma de suas parábolas, é que nós precisamos sim aprender em como aumentar a nossa fé, porque isso é o básico do cristianismo. Então fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te abençoar e fazer você viver o melhor de Deus na sua vida. E antes de nós iniciarmos, eu vou pedir aqui para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever e mande esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de alguém. Meu irmão, nós precisamos fazer essa palavra da fé e de graça alcançar o máximo de pessoas possível. Então, não se esqueça, mande para mais pessoas. Meu irmão, se a gente der uma olhada hoje aqui na internet, se a gente der um Google aqui, ou fazer uma busca aqui mesmo no YouTube, você vai ver que tem um monte de gente ensinando como aumentar a fé de forma errada. Então, nós precisamos entender que nem todas as disciplinas espirituais que nós fazemos no nosso dia a dia faz com que a nossa fé seja aumentada. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Nem tudo que eu faço que tem o cunho espiritual faz a nossa fé ser aumentada. E essa é uma verdade bíblica que nós vamos tratar aqui agora. Então, 3 coisas que eu já separei aqui para falar para você que não faz aumentar a sua fé. Então, a primeira dela é oração. Meu irmão, orar é maravilhoso. Meu irmão, orar é grandioso. Orar é inclusive mandamento. Orai sem cessar. Mas deixa eu dizer algo para você. A Bíblia não fala em nenhum momento que a oração vai fazer você aumentar a sua fé. Agora, é verdade que a oração vai fazer você ficar íntimo de Deus e aprender cada dia mais a falar com Deus e colocar diante dele as suas necessidades. Mas, meu irmão, biblicamente falando, a oração não aumenta a sua fé. Então entende que mesmo com disciplinas espirituais, mesmo com aquilo que nós fazemos para que a gente possa cada vez mais se achegar e ter comunhão diante de Deus, não necessariamente isso vai fazer com que a nossa fé aumente. Porque existe um padrão bíblico, existe um ensinamento bíblico coerente no que diz respeito a aumentar a fé. E a oração, meu irmão, por incrível que pareça, não é um deles. Outro que eu separei aqui é o jejum. Jejum, meu irmão, ele também não vai fazer aumentar a sua fé. Eu sei que muitas pessoas têm a prática de jejuar, eu sei que a medicina fala muito bem sobre jejuar, eu sei que algumas doutrinas cristãs também falam muito bem sobre a prática do jejum. Isso não faz nenhum tipo de mal para você. Eu sei que é uma disciplina espiritual importante para alguns, mas deixa eu dizer para você, não é bíblico que o jejum vai fazer você aumentar a sua fé. A Bíblia não ensina sobre isso. Então, de novo, existe um padrão, um ensinamento bíblico a respeito de aumentar a fé. E jejum não está nesse ensinamento. Algumas pessoas também têm a prática de fazer propósitos. Né? Vou cortar cabelo, vou andar descalço, vou colocar pano de saco. Meu irmão, a verdade é que essas coisas, primeiramente, não vai mudar o coração de Deus. Isso é uma barganha com Deus. Mas vamos esquecer esse assunto aqui agora, que esse não é o objetivo, e vamos tratar sobre propósito. Vai fazer você aumentar a sua fé? Biblicamente, não. Até porque propósito, se a gente for entrar aqui em alguns detalhes, nós não sabemos de ninguém na Bíblia, no Novo Testamento, na Nova Aliança, que fez propósito para alcançar o favor de Deus. Isso é antibíblico. Então, meu irmão, você precisa se ligar, porque tem muitos ensinamentos, muitos conteúdos na internet
que aparentemente são conteúdos que vai te abençoar, vai te ajudar, mas na verdade são ensinamentos contrários àquilo que a Bíblia ensina. Mas então agora nós vamos responder aquela pergunta. Então, Lélio, o que é realmente que faz aumentar a nossa fé para que nós possamos continuar acreditando, crendo em Deus, crendo nas suas promessas e alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós? Abre comigo lá a sua Bíblia no livro de Romanos 10, capítulo 17, vai dizer assim, ó: portanto, a fé, ela vem pelo ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Isso está na NVT. Eu vou ler com você uma outra versão, que é a versão em inglês amplificada, Romanos 10, 17. Assim a fé vem pelo ouvir, aí entre parênteses, o que é dito, e o que é ouvido vem pela, entre parênteses, pregação da mensagem a respeito de Cristo. Meu irmão, então olha só que interessante, vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender. A Bíblia está sendo clara que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, escrevendo aos romanos, que existe uma forma bíblica de aumentar a nossa fé. Que é o quê? É você ouvir a respeito da mensagem de Cristo. É você ouvir a respeito da pregação de Cristo. Então, quando alguém prega, quando alguém fala a respeito das doutrinas de Cristo, a respeito dos ensinamentos do Evangelho, das boas novas de Jesus, isso vai fazer o quê? Vai aumentar fé em nosso coração. Então, olha só, meu irmão, aquelas práticas que eu acabei de falar não faz aumentar a sua fé. Só existe uma forma de aumentar a sua fé, é ouvindo a palavra. E aqui na Bíblia eu fui dar uma pesquisada, né? Algumas versões vai falar que é ouvindo a palavra a respeito de Cristo, e existem outras versões que vai falar ouvindo a palavra a respeito de Deus, né? Quando a gente vai olhar lá no original vai falar acoe rematus Cristo, que quer dizer o quê, né? Acoe rematus Cristo quer dizer ouvir e o ouvir a palavra a respeito de Cristo. Então qual que é o parêntese que eu quero colocar aqui, meu irmão? Que o que vai gerar fé no seu coração é a pregação que você ouve quando Jesus é o centro dessa pregação. Então nem tudo que você ouve que aparentemente é espiritual, que aparentemente é bíblico, se Cristo não for o centro, meu irmão, isso não vai gerar fé no seu coração. E quando eu olho para esse versículo, quando eu vou entender um pouco mais a respeito desse versículo, eu começo a entender que se aquilo que eu ouço, que eu coloco para dentro, ele gera fé, do mesmo modo, aquilo que eu ouço que é contrário à palavra pode gerar em nosso coração incredulidade. Você quer ver um exercício? Se você ficar na televisão ouvindo só notícias ruins o tempo todo, o que vai gerar no seu coração? Incredulidade. Então pensa comigo, vamos ser racionais aqui agora, mas vamos deixar o Espírito Santo revelar essa palavra para você. Mas sendo racional, se você está todo dia ouvindo que a economia não está funcionando, ouvindo que a economia está ruim, que tudo está ruindo, que mudou o governo, isso vai entrar no seu coração e gerar o quê? Incredulidade. Mas se você continuar ouvindo a respeito do que Cristo fala sobre finanças, de que Cristo é o nosso provedor, de que Cristo é aquele que cuida de nós, isso vai gerar fé no seu coração. Então, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. E é importante, Jesus, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas na parábola do semeador, Jesus também ensina a respeito de como gerar fé. Lá em Marcos 4,13 vai dizer assim, ó, então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Aqui ele está referindo à parábola do semeador, em Marcos capítulo 4. E aí ele responde, como então compreenderão todas as outras coisas? Ou como entenderão as outras parábolas? Então Jesus aqui, engraçado que
é o primeiro momento que Jesus exorta eles por eles não estarem aprendendo uma parábola. E Jesus está exortando exatamente a parábola, que para mim dá a entender que é uma parábola extremamente importante, que é a parábola do semeador. Ou seja, se vocês não entendem a parábola do semeador, que fala sobre fé, fala sobre a palavra que entra e gera fruto, como que vocês vão entender as outras parábolas? Ou vou dizer melhor, lá em Hebreus fala sobre a questão da maturidade. Se nesse momento aqui agora vocês ainda não sabem como gerar fé no seu coração, como que vocês vão compreender as outras coisas que já não são coisas mais de menino? Então, meu irmão, nós precisamos aprender a gerar fé no nosso coração. E é tão engraçado isso que fé é uma coisa que é responsabilidade nossa. Eu iniciei esse vídeo falando que tem 3 coisas que não geram fé. E muitas vezes as pessoas ficam usando isso, achando que o seu coração vai ficar forte, vai ficar cheio de fé, acreditando em Deus. Mas não, meu irmão, só tem uma forma. E essa forma ela é totalmente responsabilidade sua. Ou seja, você vai ter que gastar tempo ouvindo a palavra, estudando a palavra, ouvindo a respeito de Cristo, ouvindo a mensagem cujo Jesus Cristo é o centro, para que gere fé no seu coração, você se fortaleça e continue acreditando em Cristo até o fim, acreditando nas suas promessas até o fim. Então existe uma autorresponsabilidade. Ou seja, meu irmão, você pedir fé para Deus não vai adiantar. Você pedir alguém para te orar, para orar para você, para que você tenha mais fé, não vai adiantar. Você ir na internet pedir as pessoas para orarem, para que você fique forte na fé, para que você se fortaleça, não vai adiantar, porque aquilo que vai fazer você crescer na fé, ter uma fé grandiosa, é ouvindo a palavra, é gastando tempo com a palavra, é estudando a palavra. Em Marcos 4:20, ainda falando da parábola do semeador, vai falar assim, olha o final dessa parábola. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita 60 até 100 por um. Quando a gente vai olhar um pouco mais aqui no detalhe, então, além de ouvir, você precisa fazer o quê? Aceitar essa palavra que está sendo ouvida. Então, em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo vai falar que é o ouvir que gera fé. E aqui agora, Jesus está ensinando na parábola que é ouvir e também aceitar aquilo como verdade sobre a sua vida, como verdade absoluta sobre a sua vida. É isso que gera fé em nossos corações. É isso que gera fé para que nós possamos ir para um outro nível de relacionamento com Deus. Outras versões vai dizer que é o que ouve e aquele que acolhe. Ouve, acolhe. Então, meu irmão, existe uma responsabilidade sua, amém? Existe uma responsabilidade sua. Jesus morreu, ressuscitou, fez tudo o que ele podia fazer, mas existe uma responsabilidade minha e sua de aumentar a nossa fé, de continuar acreditando, de não esmoecer, de não desistir, de não retroceder, mas isso só vai acontecer quando primeiramente você aprender a gerar fé no seu coração. Amém? Então, de forma muito prática aqui, eu quero deixar aqui pelo menos 4 formas práticas de como você vai aumentar a sua fé. Primeiro, e vou colocar no grau de importância, tá, meu irmão? Vá a uma igreja e frequente a uma igreja. Ah, mas eu sou daquela geração que não gosta de igreja, vou servir Jesus somente online. Meu irmão, um ambiente de fé, pessoas que entendem e conhecem ali, estão ouvindo a palavra de Deus naquele ambiente que é a igreja, gera fé nos nossos corações. Quando você gosta muito de futebol, você vai onde? Você vai no estádio.
E a igreja é um ajuntamento daqueles que acreditam no Senhor e vão lá para adorá-lo. Vão lá para poder glorificar Jesus pelos seus grandes feitos e mais do que isso, vão lá para serem abençoados, ouvir uma palavra que vai gerar fruto, uma palavra que vai gerar acontecimentos na nossa vida. Vou perguntar para você, eu me converti dentro de uma igreja. Por quê? Eu fui na igreja, ouvi, gerou fé no meu coração, fé para salvação e eu fui salvo, eu nasci de novo. Então nós não podemos tirar a importância da igreja nessa questão de aumentar a nossa fé. Os irmãos que estão lá também estão na sua mesma fé e o relacionamento com o irmão que tem fé também vai fazer você crescer na fé. Amém? 2. Aprenda a estudar a Bíblia sozinho. Meu irmão, nós não podemos ser dependentes espirituais o tempo todo de outras pessoas. Jesus nos chamou, a morte e ressurreição dele foi para que além de nós nascermos de novo, ter uma obra feita em nós, um novo nascimento em nós, o mais importante é que nós tenhamos um relacionamento com Jesus. Ele nos tornou filho e pai tem relacionamento com filho. E outra, só tem uma forma de você conhecer a vontade de Deus para sua vida, isso chama estudar a Bíblia. Então você precisa, meu irmão, aprender a estudar a Bíblia sozinho. Se você ainda não sabe, comece a ler. Pede ao Espírito Santo para te revelar essa palavra. Amém? Leia um bom livro. E aqui eu vou colocar entre parênteses, né? Se eu pudesse colocar entre parênteses bem grande. Leia um bom livro cuja mensagem é Cristo. Nem tudo que você lê vai gerar fé no seu coração. Nem tudo que você ouve vai gerar fé no seu coração. E nós já falamos sobre isso. Então, tente ler livros que coloquem Jesus como centro. Tente ler livros que colocam a mensagem de Cristo, as boas novas, o evangelho como cerne e o tema principal daquele livro. 4. Consuma conteúdos digitais. Com outro parêntese, meu irmão. Lembra que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a mensagem ou a pregação ou as boas novas a respeito de quem? Cristo. E nessa era de conteúdos digitais, tem muita coisa que você ouve na internet que não vai gerar fé no seu coração. Tem gente pregando que Deus é ruim, que Deus mata, que Deus destrói. Isso não vai gerar fé no seu coração. A Bíblia fala que o amor lança fora todo o medo. O Deus pregado que gera medo não vai gerar fé no seu coração, meu irmão. Jesus é a boa nova. Jesus é o que trouxe boas notícias para nós, de que o pecado já foi resolvido, de que agora eu sou curado, que agora eu sou liberto, agora eu sou livre, o pecado não pode mais conosco. Nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, nós somos curados em todo o tempo, ou seja, Jesus veio para nos dar boas notícias. Então, meu irmão, quando você consumir conteúdos digitais, seja aqui no YouTube, seja em outras plataformas de podcast, você precisa também saber selecionar tudo isso. Amém? Então, vou pedir para você, meu irmão, comentar aqui qual a melhor forma, como que você tem feito para aumentar a sua fé. Comente aqui, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Meu irmão, esse foi mais um episódio do favor, da graça de Deus aqui para a sua vida. Eu tenho certeza que se você seguir esses 4 pontos que eu falei no final, a sua fé será aumentada. Você vai continuar firme no propósito, naquilo que Deus colocou no seu coração. Então seja abençoado na prática dessa palavra. Se inscreva no nosso canal e eu vou deixar aqui 2 vídeos que também falam sobre esse assunto
de fé. Então assista, continue aqui nos ouvindo e mandando essa mensagem do Evangelho de Boas Novas para outras pessoas. Então Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau!